Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na terceira gota dessa série Harmonia no Lar. Gente, eu acredito que nada é mais desesperador, nada desestabiliza mais o ser humano, desnorteia, desconstrói, vulnerabiliza um ser humano do que a desarmonia no lar. Incrível como um lar desajustado, e chamo de desajustado, vários aspectos que poderíamos passar vários momentos também aqui elencando, número um, número dois. E também digo, pela minha própria experiência, que os protagonistas da desarmonia não podem ser apenas os pais, os avós, os filhos, as noras, os genros, o sogro e a sogra. A desarmonia está presente na vida daquelas pessoas que são partícipes da família. Então essa desarmonia, ela pode acontecer até mesmo por alguém que não tem tanta experiência de vida. Pode acontecer por intermédio de um garoto que simplesmente se comporta de uma forma, por uma adolescente. E isso pode desencadear reações diferentes, posicionamentos diferentes. É como se fosse uma família que se polariza apenas por causa de uma pessoa. Então essa desarmonia, ela nada mais é do que algo que estava já predisposto a ter uma desarmonia, mas caminha. Porque vamos falar uma coisa que é interessante. O fato de serem pessoas tão diferentes, o fato de serem pessoas com ideias, comportamentos, visões de vida, ainda que criadas no mesmo teto, com a mesma influência, mas tudo isso já dá para nós uma ideia de que vai ser desarmônico. Qualquer comunidade de pessoas são pessoas diferentes, subjetivamente, atuantemente diferentes, então teríamos uma desarmonia. Mas o lar é diferente de tudo, como eu disse na primeira gota, porque o lar é o lugar que voltamos, é o lugar que saímos. O lar é o lugar que marca a nossa vida depois que tudo passa. Lá na frente, a pessoa já com 60, 70 anos, ela ainda diz assim: ah, lá em casa era assim. O meu pastor contava uma história de uma moça que ela fritava peixe. E na hora de fritar peixe, a moça que trabalhava com ela não entendia por que ela fazia aquilo. Ela pegava uma chamada caçarola, uma panela específica para fritura. Na época não tinha air fry, essas coisas de hoje. Então ela fritava a parte superior do peixe, virava. Depois de fritar a parte superior do peixe, ela fritava a parte inferior do peixe. Ou seja, a parte do peixe ficava dentro da caçarola, parte do peixe ficava fora da caçarola. E a moça não entendia aquilo. Por que que a senhora faz isso? Se a senhora tem uma caçarola tão grande, ela disse, eu aprendi assim com a minha mãe. E aquela moça ficou com aquilo no coração e na mente. E quando ela foi fazer a faxina dela, na casa da mãe daquela moça, ela perguntou: por que que a senhora faz isso? Ensinou a sua filha a fritar o peixe em partes separadas, já que a sua caçarola também comporta o peixe. Ela disse: ah, eu aprendi com a minha mãe. E aí ela teve a oportunidade de conversar com a avó daquela primeira moça e com a mãe dessa segunda moça. Ela disse: por que que a senhora ensinou a sua filha, que ensinou a filha dela a fritar o peixe departamentalizado, primeiro a parte superior, depois a parte inferior? Ela disse: ô minha filha, nós éramos muito pobres na nossa infância e eu aprendi com a minha mãe a fritar o peixe parte por partes. Por quê? Porque nós não tínhamos caçarola grande, era uma caçarola pequena. Então, como não comportava o peixe, a gente fritava um pedaço do peixe, depois um outro pedaço. Quando a minha filha nasceu, eu ainda não tinha uma caçarola grande. Ela aprendeu assim. Veja, gente, que coisa interessante. Alguém que aprende algo que deveria ser para aquele momento, carrega durante toda uma vida. Já tem uma caçarola grande
mas continua fazendo como se não tivesse. É mais ou menos assim que acontece na desarmonia no lar. Às vezes nós não usamos todo o nosso potencial porque achamos e somos limitados pelo que aprendemos sem a contextualização. Eu sempre digo que o aprendizado ele precisa ser contextualizado. Determinadas coisas que os nossos pais faziam precisa ser muito bem estudado. Eu diria que isso cabe até um mestrado. Desarmonicamente, nós erramos, às vezes porque não fazemos um estudo de caso. Porque não olhamos para o passado com o devido respeito ao passado. Não olhamos para o passado com um determinado olhar crítico. Claro que existem coisas do passado que nós não podemos abrir mão, porque são valores e princípios. Mas é preciso distinguir valores e princípios de métodos. Comer o peixe é um princípio, senão a gente passa fome, a gente morre de fome. Isso é um princípio. Fritar o peixe é um método. Podemos fazer de todas as formas. Mas por que não facilitar? Por que não fritar completamente? Por que não colocar num forno hoje? Num forninho, num air fry? Hoje há muitas maneiras de fritar peixe de forma diferente. O que eu quero dizer é que a desarmonia no lar pode ser feita até com boa intenção, geracional. Pode ser feita com uma consciência de que aquilo que você aprendeu era a maneira certa. E se você voltar um pouquinho e conversar de novo com aquela pessoa, ela vai te explicar: não, eu fazia assim por isso. Quantas vezes, gente, eu tomei palmatória na mão, minha mão doía com a minha saudosa professora Leonor. Quantas vezes eu tomei palmadas porque eu não aprendia matemática. Quantas vezes no colégio que eu estudava em Itabuna, no Siso, eu carregava carrinho de mão com tijolos, com massas, porque os alunos ajudavam a construir a quadra. Hoje, isso seria abuso, crime. Se eu tivesse uma escola hoje onde uma professora descesse, literalmente descesse a madeira com a palmatória na mão de um aluno, imagine o escândalo social que fosse. Então, hoje, o professor não pode fazer mais isso, porque isso é um método que não cabe mais nos nossos dias. Mas o professor não pode esquecer o princípio, que é o ensino da matemática. Senhor, obrigado, Deus. Nos ajuda a entender, inclusive, essa gota, para que o nosso coração não se perturbe com coisas que deveriam ser mais tranquilas. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender esse texto de Provérbios 24:3. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.